Pode ser, igreja, amém? Amém. Vamos colocar de pé, né? Dar início a mais um culto aí abençoado, para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Já vamos ler para abrir a nossa Bíblia, lá no Salmo 118. Em nome de Jesus. Aleluia. Fala para o seu irmão assim: o Senhor é bom. Olha para ele aí e fala: o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. Aleluia. Salmo 118 diz assim: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos, né? Vamos falar com o Senhor, agradecer a Deus por esse domingo, por esse dia que nós passamos. Pai amado e Pai querido, eu quero nesta hora te louvar e te exaltar. Quero mesmo, Pai, engrandecer o teu santo nome neste lugar. Senhor, muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor fez no decorrer do dia de hoje. Quero te agradecer já desde já pela semana que irá se iniciar, Senhor. Ah, Paizinho amado, como é bom estar na tua casa, como é bom estar louvando e exaltando o teu santo nome, Senhor. Eu quero te pedir nesta hora, Pai, que o Senhor venha mesmo falar aos nossos corações, que eu ministrar os louvores, Senhor, que o Senhor use os teus filhos poderosamente, que os louvores venham ser entoados mesmo, ó Pai, para que possamos, ó Pai, rendermos aos teus pés. Senhor, usa o ministrante da noite também, a palavra que vai ser ministrada neste lugar. Senhor, é tudo para a tua honra, a tua glória e tudo para o teu louvor. Eu quero, Senhor, nesta hora, te aplaudir, te agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Pai do Senhor Jesus, igreja, Deus abençoe a todos. Estamos felizes com Jesus. Vamos celebrar o nome do Senhor. Vamos adorar, que só Ele é digno. Feche teus olhos, levante suas mãos e adora o Senhor. Adora aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória. Aquele que te trouxe aqui nesta noite para render graças, aquele que tem te livrado de todo mal. Louve a Ele com toda a sua força, com todo o seu amor, porque a palavra dele diz que até o nosso adorar vem dele. Então se renda aos pés do Senhor nesta noite, meu querido. Renda graças a Ele. Sobre o trono do céu.
Senhor, amém? Nós estamos ministrando sobre o processo da saída do povo de Israel do cativeiro babilônico para Jerusalém, para a terra prometida, amém? E nós estamos aprendendo nesse tempo algumas caminhadas, nós estamos aprendendo nesse tempo algumas situações em que o povo viveu e que, fazendo um paralelo com os dias de hoje, eu e você podemos até estar passando, amém? Então vamos orar, vamos falar com Deus nessa hora, amém? Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos, acalma o teu coração aí, em nome de Jesus. Pai, esta é a tua palavra, viva, palavra, Senhor, que nos traz transformação de vida, palavra, Senhor, que muda a história, palavra, Senhor, Deus, Pai, que nos cura, que nos liberta, palavra que nos salva. Palavra que nos faz entender o tempo que vivemos. Por isso pedimos ao Teu Santo Espírito que traga a divina revelação, Senhor, sobre cada um dos irmãos, para cada um dos irmãos, sobre tudo aquilo que o Senhor tem para falar para cada um de nós nesta noite, em nome de Jesus. Repreendemos todo intento maligno, destruímos e anulamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Entra com as armas da luz, Senhor, sobre a nossa mente, consciente, subconsciente e inconsciente, para que possamos entender, Senhor, ó Deus, e guardar no coração a boa, perfeita e agradável vontade daquilo que o Senhor tem para nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Declara assim comigo, ó. Eu sou um conquistador das promessas de Deus. Amém? Eu sou uma conquistadora, eu não, vocês, viu, as mulheres, das promessas de Deus. Amém, queridos? Cadê os conquistadores aqui, conquistadoras? Dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Agora, é interessante, filhos, com o texto aqui, a qual nós estamos estudando o livro de Esdras, amém? Nós estamos estudando o livro de Esdras, e nesse processo de estudar o livro de Esdras, nós estamos analisando e entendendo esse processo, as adversidades que eles encontraram para poder reconstruir Jerusalém, amém, queridos? Você encontra adversidade para fazer alguma coisa aí que você quer fazer? Você encontra luta, você encontra dificuldade? Quem aqui não encontra dificuldade quando quer fazer alguma coisa e principalmente se quer fazer alguma coisa para Deus? Ninguém encontra dificuldade não, gente. Todo mundo é tranquilo, ninguém passa por luta, ninguém tem dor de cabeça, ninguém tem um dano, tem algum imprevisto, ninguém. Só eu que passo por isso, é só eu. Ah, vocês também estão juntos, né? Então, queridos, o que é importante? O que eu quero que você entenda nesta noite, aquilo que Deus quer falar comigo e com você? Primeiro, é importante que eu e você venhamos a compreender a importância de envolver Deus em todos os planos e projetos que nós empreendemos, amém? Primeira coisa é isso, é envolver Deus. Você pode repetir comigo? Envolver Deus nos projetos e planos que vamos começar a fazer, ou que empreendemos a fazer, amém ou não amém? A segunda coisa importante nessa noite, eu quero falar com os irmãos, é que é preciso entender a importância de não permitir que circunstâncias adversas nos assustem. Fala assim, circunstâncias adversas nos assustem. Fala assim, olha para o irmão do teu lado, eu sei que você está de máscara, mas pode olhar para ele. Agora eu quero que você fale para ele assim, ó. Cuidado com as raposinhas. Amém ou não amém? Quem lembra das raposinhas aí? Quem ouviu a mensagem das raposinhas? Se não ouviu, está lá. Está gravado lá, vai lá no canal Comunidade Nação 400 no YouTube e você vai ouvir sobre a raposinha. Tá? Agora é importante a gente entender. Não deixe que as adversidades te assustem. A terceira coisa que eu quero te falar, que é importante estar ciente que a oposição humana não pode impedir Deus de cumprir os seus propósitos. Vou repetir para você entender. A oposição humana não pode impedir que Deus cumpra os seus
propósitos. Ou seja, eu te digo nessa noite, se Deus tem um propósito na sua vida, Ele vai cumprir. As questões humanas não vão paralisar aquilo que Deus quer fazer na minha vida, na tua vida, na igreja dele, nas nações. Nada vai parar no intento de Deus. E assim estava o povo de Israel, eles estavam prontos a caminhar, estavam já no processo de reconstrução. Nós estamos vendo aí a situação de Esdras, e eles se deparam ali, no capítulo 4, eles se deparam ali com a adversidade dos inimigos da reconstrução do templo, Eles se deparam ali com Sambalate, Tobias, os amonitas, os que estavam ali contra todo aquele processo. Mas essa história de encontrar oposição, como eu falei, é um processo que todo aquele que se põe para fazer a obra de Deus vai encontrar. Não é palavra de maldição, queridos, mas vai encontrar. E no capítulo 5 a gente vê outro contexto de situações de adversidades, de oposições, para tentar impedir com que os planos de Deus sejam manifestos, para tentar impedir que os projetos de Deus sejam manifestos. A reconstrução do templo, a reconstrução de Jerusalém já havia sido profetizada, já havia sido declarada. Diz o texto aqui, no capítulo de número 5 de Esdras, abre aí 5 de Esdras. Diz assim, ora, o profeta Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, a começarem a edificar a casa de Deus, o qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudaram. Verso 3, preste atenção. Neste tempo veio a eles Tatenai, governador da Quente do Eufrates, e Setar-Bozenai, os seus companheiros, e assim lhes perguntaram: quem vos deu ordem para reedificar esta casa e restaurar estes muros? Perguntaram-lhes mais: e quais os nomes dos homens que constroem este edifício? Verso 5, olha bem. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciões dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dário e viesse resposta por carta sobre isso. Olha bem, queridos, a situação agora que eles se deparam. Eles se deparam, estavam no processo da reconstrução do templo, e aí eles se deparam agora com os opositores. Eles se deparam agora com o governador. Olha bem, eles se deparam com o governador e começam a questionar: quem que deu autorização para vocês fazerem isso? Quem deu autorização para vocês reconstruírem esse templo? Quem que deu a restauração, a autorização para vocês reconstruírem esses muros? Quem foi que delegou essa autoridade para vocês? E aí então os anciões ficaram calados. Até então ele foi então preparar, porque ele era o governador, preparou carta para Dário, o rei, para poder o que? Inquirir daquele problema. E qual era o propósito? Vai parar tudo até que o assunto se resolva. Mas o que? Deus deu graça e o assunto não foi capaz de fazer parar aquela obra. Amém, queridos? Deixa eu te falar, não deixa que os assuntos que se coloquem no meio do caminho da tua vida, do propósito de Deus, te faça parar. Coloque isso no teu coração, queridos. Os servos de Deus foram obedientes, o que? A profecia de Ageu e Zacarias. A primeira coisa que eu quero que você entenda: você conhece as profecias de Deus? Você conhece aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para o povo que se chama pelo nome dele? Então, olha bem, a voz de Deus também é ouvida nos momentos difíceis. Eles estavam no momento difícil, eles estavam no momento de tempo de ruína, destruição, dificuldade, adversidade. E é nesse tempo que também se pode ouvir a voz de Deus.
Tem gente que não consegue ouvir a voz de Deus quando está no problema, quando está na dificuldade, mas tem possibilidade, há condição de ouvir Deus falar. E se você se posicionar, você vai ouvir falar a voz de Deus contigo, mesmo no dia da tribulação e da angústia. Deus ele estava ciente, Deus ele está ciente, ele estava ciente das situações de conflito que aqueles homens estavam enfrentando. Acaso o nosso Deus não está ciente das situações de conflito que você está enfrentando, querido? Acaso Deus não está ciente das situações de conflito que você está enfrentando, querida? Sim, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas e Ele está ciente de tudo aquilo que você está vivendo, Ele está ciente de tudo aquilo que você está passando, Ele está ciente desse processo de vida que você está levando, mas Ele sabe que tem o controle de todas as coisas. Agora, você crê que Ele tem o controle de todas as coisas? Sabe, queridos, quando alguém fala em nome de Deus e é de acordo com a sua vontade, sabe o que Deus faz? Se alguém fala em nome de Deus, os profetas profetizaram em nome de Deus, e eles entraram em acordo, ouviram o que Deus havia falado, ouviram e entraram na vontade de Deus, você sabe o que Deus faz? Deus dá apoio para que essa obra vá adiante. Entenda, é isso que diz o texto. Eles continuaram a fazer a obra. Eles continuaram desenvolvendo a obra, mesmo diante dos opositores. Filho, filha, a pergunta que eu te faço nessa noite é: você está pronto para enfrentar a oposição? Quem disse para você que cristianismo não é ter oposição? Os cristãos não estão preparados para enfrentar a oposição? Você está pronto para enfrentar a oposição? Os opositores sempre se levantarão contra os planos de Deus. Repita isso comigo. Os opositores sempre se levantarão contra os planos de Deus. E especialmente aqueles que têm em contra a nossa própria vida, o que? O empreender e fazer as coisas de Deus. Ou seja, resumindo, se você se põe a fazer as coisas de Deus, sempre haverá oposição manifesta sobre a sua vida. Nós aprendemos no grupo Café sobre a oposição espiritual. Se você não foi, eu sinto muito por você, se você não estudou isso. Mas nós aprendemos a oposição que Daniel teve quando ele começou a orar. Agora nós estamos vendo oposição física, oposição material, oposição que está aos nossos olhos. E o grande problema que eu vejo é que os cristãos não estão preparados para enfrentar a oposição sobre suas vidas. Mas nesse lugar só vai sair valentes da fé, amém? Preparados para esse tempo. Eles tinham um propósito, os líderes de Israel tinham um propósito de quê? De reconstruir o templo. Encontraram dificuldade, encontraram oposição. Acaso nós também não vamos encontrar nesse tempo, queridos? Mas o que eu vejo é, o povo foi fiel ao mandamento do Senhor. Repita comigo, o povo foi fiel ao mandamento do Senhor. Eita lasqueira. Opa, glória a Deus, já estou no lucro. Aleluia. Opa, um monte de aleluia surgiu aí. O povo foi? O povo foi? Tem povo fiel aqui nesse povo, o mandamento do Senhor? Eles foram fiéis. Por meio dos profetas Ageu e Zacarias, eles compreenderam toda aquela época. Eles compreenderam aquele momento. Você vai ouvir, eu vou ler aqui com você daqui a pouco. Eles, através daquilo que os profetas revelaram, eles entenderam o momento que estavam passando. Se ligou? Você entendeu? Através daquilo que os profetas revelaram, nós entendemos o que, igreja? O momento que nós estamos passando. Agora, filho, se você não está entendendo o momento do que você está passando,
É preciso andar junto. Porque aqui nesse lugar é aclarado o entendimento do povo para saber identificar o momento que nós estamos passando. Então, queridos, eles entendiam o momento que estava passando. Então foram encorajados a continuar com a tarefa. Olha bem o que diz aí, Zacarias capítulo 4, do verso 6 ao 10, eu vou ler bem rapidinho assim, ó. Aí a palavra profética lá de Zacarias, olha, e respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor, a Zorobabel, dizendo, ó, profecia, profético, tá? Dizendo, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel, tornar-se-á uma campina, porque ele trará a pedra angular como aclamações. Graça, graça a ela. Ele vai trazer o quê? A pedra angular. Quem é a pedra angular, igreja? É Jesus Cristo de Nazaré. É restauração da vida com Deus. Esse templo é aqui, ó. É a restauração da vida com Deus que está sendo profetizado hoje para as nossas vidas. Mas lá eles entenderam a profecia para o tempo deles. A profecia para o meu tempo, para o teu tempo, é que a pedra angular está aqui, posta aqui, para a edificação da nossa vida. E ela se chama Jesus Cristo de Nazaré. E diz o texto sagrado, queridos, olha, as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces dessa casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós, porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. 7 olhos do Senhor é perfeição. Ele é o que? Ele sabe de todas as coisas. Sabe, queridos, eu quero que você comece a entender. Ele profetizou e aqueles homens tomaram posicionamentos e se puseram, mesmo havendo oposição, se puseram em cumprir a ordem de Deus, a direção de Deus. Sabe, querido, o que eu tenho visto é que muitos cristãos estão se paralisando no chamado de Deus, na obra de Deus, nas coisas que Deus tem chamado, nos projetos que o próprio Deus deu para a tua vida. Porque olha bem, querido, empreendedor, eu acredito que Deus vai te dar projetos, ou está dando projetos. Eu entendo que Deus vai abençoar esses projetos para você fazer o quê? Para você abençoar o reino. E se o seu coração for voltado a isso, ele vai multiplicando a bênção. Eu acredito nisso e vejo isso acontecer em muitos empreendedores. É uma grande oportunidade para você, viu, querido? Então é importante destacar que a reconstrução do templo teve 2 tentativas. Olha, a primeira, diz o texto sagrado, a história, né? 536 a.C., parou, e a segunda, quando voltaram do exílio, a segunda em 520 a.C., após então o reinado de Dário assumiu o poder. Então foi 520, 522. E mesmo assim, ou seja, eles se depararam com resistência. Mesmo assim, eles se depararam com perseguição. Ou seja, entra ano, sai ano, te prepara, porque se você quer fazer as coisas no reino de Deus, você vai se deparar com o quê? Perseguições. É assim, filho. Eu não estou aqui para iludir você nesse evangelho, sabe, querido, de bonanças, de riquezas, de prosperidade, de saúde abundante, e Deus dá. Amém. E Deus dá. Mas nós estudamos aqui que quem largar mãe e pai, irmão, irmã, fazer a obra de Deus, vai receber o quê? 100. Aonde? No presente. No presente? E no porvir? E também o quê? Perseguições. E também o quê? Perseguições.
Mas a gente só dá o olho para a palavra da bênção, da prosperidade, mas não consegue entender que no mesmo versículo está escrito, recebe também o que? Perseguições. Todo aquele que se põe para fazer a obra de Deus, que se rende para seguir a vontade de Deus, vai se deparar com oposições, com perseguições, e perseguições tremendas. Me perdoe se alguém te vender um evangelho sem te falar que há perseguições. E é por conta de falta de conhecimento que o povo está o quê? Merecendo. E o que eu vejo, querido, que diante daquilo tudo, daquele momento que eles estavam vendo, o que eu vejo o quê? Fala assim, eles estavam no centro da vontade de Deus. E sabe o que acontece, querido? Anota aí se você quer anotar. O poder de Deus apoiou a determinação de reconstruir o templo. Deus o que? Amparou. Deus o que? O sustentou. Apesar da enorme oposição que surgiu para paralisar aquela obra. Você acredita que Deus é contigo? Amém. Que amém xoxo. Você acredita que Deus é contigo? Amém. Maior é o que está em quem? No mundo do que o que está em você? Amém ou não amém? Ah, não é não? Como é que é então? Maior é o que está? Em nós do que o que está no mundo. Não temas. No mundo tereis aflições, mas tenham angústia. Meu Deus, o que eu estou vendo nos cristãos nos dias de hoje, querido? Você está preparado mesmo? O evangelho que você está vivendo é realmente esse evangelho? Ou você está... Desculpa aí, vai. Primeira coisa que eu quero que você guarde, na segunda coisa que o poder de Deus nos apoia, a primeira coisa que eu quero que você guarde é o seguinte: espere oposição aos planos de Deus. Quem tem planos de Deus na sua vida aí? Agora ninguém levanta a mão, né? Quem tem planos de Deus na sua vida aí? Ah, ninguém levantou a mão. Ah. Espera oposição, querido. Os ataques daqueles que se opõem aos planos de Deus se voltam para quem? Presta bem atenção. Se voltam para projetos, porque qual era o projeto aqui? Reconstruir o templo. Fala assim, um projeto era para reconstruir. E se volta contra pessoas. Qual é o nome de vocês? Que eu quero saber o nome de vocês. É o que diz o texto aqui, vocês ouviram perguntar? E qual que é o nome de vocês? Entenda, querido? Não é só para o projeto, mas é para o indivíduo. Os opositores se manifestarão contra tudo o que você está fazendo, mas também se colocarão em oposição contra você também, individualmente. É por isso que nós, como igreja, precisamos estar unidos, ligados. É por isso que nós temos aí essa grande oposição de termos que estar afastados, e nós precisamos respeitar isso, mas isso é uma oposição. Que nós precisamos o quê? Ter sabedoria para lidar com todo um contexto sem infligir os princípios da lei. Amém ou não amém? Amém. Mas são dificuldades, oposições são dificuldades. E a gente precisa então entender que os projetos e as pessoas que se envolvem com as coisas de Deus serão atacados. Projetos e pessoas, áreas separadamente. Talvez ninguém nunca tinha te falado isso, mas talvez hoje você comece a se dar conta porque que você está passando o que você está passando, filho, filha. Mas se você está passando o que você está passando, é porque você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Aleluia. O que eu vejo em Deus? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciões dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar. O que eu vejo? Deus apoia os seus servos. Deus dá suporte aos seus filhos. Amém ou não amém? Deus cumpre os seus propósitos, irmão. Deus cumpre os seus propósitos, irmão. Deus não permitiu que as obras fossem interrompidas. Lá no passado,
E você acha que Deus vai interromper, vai permitir que as obras hoje sejam interrompidas? Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Dá uma salva de aplausos ao Senhor. Ele cumpre os seus propósitos, continuar sempre fazendo. Requer apenas que existam homens e mulheres dispostos a servi-los. Para que Deus cumpra o seu propósito, é somente necessário que exista homens e mulheres prontos, dispostos a servi-los. Aonde estão esses homens e mulheres? Puxa, eu só vi glória a Deus e um eis-me aqui. Vou perguntar de novo, aonde estão esses homens e mulheres? Aleluia! Eu só ouvi aleluia. Aleluia, gente, glorifica a Deus. Empurra a coisa para os outros. Aleluia é isso, viu? Deem glórias a Deus. Você sabia o significado dele? Deem glória. Como é que é, Jéssica? Como é que é, Andrei? Já tem 2. Opa, já subiu. Você está conseguindo entender o que Deus está falando com você, igreja? Acorda, desperta, tu que dormes. Enquanto houver homens e mulheres dispostos a servir, os planos dele não paralisarão. Mas eu acho que eu ouvi que se os homens e mulheres não tiverem, o duro vai ser ver pedra falar, ver mula falar. Será que Deus vai precisar levantar pedra e mula para fazer os planos dele se cumprir? Ou será que ele pode contar com aqueles que foram criados à imagem e semelhança dele? O grande problema é que a gente está preocupado com esse cara aqui, ó. Ó, você sabe o nome desse cara aqui? Hã? Cada um está preocupado com o dele. É assim que nós estamos vivendo o evangelho nesses últimos dias, igreja. Mas nesse lugar nós somos diferentes. Estou crendo. Entenda. Israel, ele se encontra um obstáculo, encontra uma adversidade. Haviam aqueles que não queriam progredir no processo da reconstrução, a gente já viu isso em outras lições. Mas o que eu acho mais interessante, que em meio a toda a turbulência, repita comigo, a voz do Pai foi ouvida. Ele conhece as situações de conflitos que enfrentamos, pode ter certeza. E Ele nos ajuda eficazmente para a gente romper as adversidades. Por que a gente precisa estar preparado para os ataques? Você está preparado para os ataques, filhinho e filhinha? É tão bom hoje eu estar pregando com você. Deus vai enriquecer você poderosamente. Deus vai fazer um milagre nesta noite sobre a sua vida. Aquilo que você esperava, Deus está te entregando nesta hora. Ah, o povo está todo mundo dando glória a Deus, sapateando e dançando. Ah, mas são palavras que precisam mudar e edificar a sua vida e mudar a sua história. Eu preciso estar preparado para os ataques. Declara isso, igreja. Eu preciso estar preparado para os ataques. Por quê? Porque os opositores se levantarão contra o plano de Deus. Porque os opositores, é claro, também contra aqueles que executam os planos de Deus. Então, contra o plano e contra você que executa o plano de Deus. Quem são os executores do plano de Deus aqui? Quem faz aquilo que Deus quer que faça? Não estou liberando palavra de maldição sobre sua vida, não. São verdades bíblicas que você tem que despertar. Como se manter firme, pastor? A gente só consegue se manter firme se nós andarmos seguros nas mãos do Senhor Jesus Cristo, que venceu na cruz do Calvário por nós. É preciso estar firme nele.
Nada. Nada pode te abalar, e principalmente nesses dias que se chama hoje, porque se hoje você se esfriar na fé, duro vai ser para você se levantar novamente. Se você se afastar, vai ser muito mais difícil nos dias de hoje. Então, querido, permaneça firme, fiel nesse negócio, porque Deus vai te dar a vitória no final. Execute os planos de Deus. Aqueles que se opõem aos planos de Deus, eles vão usar qualquer estratégia para isso. Olha a estratégia aqui, ó. Eu sou governador, eu vou levar lá para o rei. Eu vou falar lá com o homem lá, ó. Eu vou dizer lá para o homem lá o que vocês estão fazendo aqui agora. É isso aqui. É isso que eles fizeram. Eles começaram a armar estratégias para parar aquela obra. Lá, Sanbalat, Tobias, sabe, eles arrumaram estratégia para parar. Vem cá ter comigo. Aí o que ele fala? Estou fazendo uma grande obra aqui nesse lugar, vocês não vão me tirar daqui não. Sabe que eles vão arrumar um monte de estratégia. A segunda coisa que eu vejo, depois você continua lendo Êxodo capítulo 5, a segunda coisa que eu vejo aqui no versículo 7 a 10, eu vejo o quê? Que aqueles homens se opuseram aos planos de Deus, e sabe o que eles estavam fazendo? Atentos ao passo do povo. Vou repetir, eles estavam o quê? Atentos ao passo do povo. Quem serve a Deus, ele precisa estar preparado o quê? Para prestar conta por suas ações. Eles estão sempre o quê? Atentos ao passo do povo. Então eu preciso estar pronto para quê? Dar conta daquilo que eu faço. Então, queridos, olha só. Declara assim comigo assim, ó. Eu não posso deixar espaço nem margens para fofoca. Os opositores, eles vão esperar isso. Aqueles que vão tentar paralisar a obra de Deus na sua vida, eles estão de olho, aguardando você escorregar na banana, na casca, claro. Para fazer o quê? Para te escandalizar, para te envergonhar, para te menosprezar. Mas você precisa estar atento e vigilante, querido. O seu testemunho de vida cristã não pode falhar, porque senão você vai ser julgado. Eles ficam atentos, eles têm estratégia. O inimigo, ele é mestre, queridos. Ele é mestre de jogar na tua cara aquilo que você fez de errado. As coisas passadas ele não tem direito de jogar na tua cara, porque Cristo já apagou os seus pecados. Sabe, filhos, é por isso que como servos do Senhor Jesus Cristo, nós devemos estar preparados para fazer defesa viva da nossa fé. E como eu faço defesa viva da minha fé? Como eu faço? Acompanhando as minhas ações com testemunho transparente de vida que honra ao Senhor e aquele que nos libertou dos laços do pecado com a sua cruz. Entendeu? Ele já está com a obra. Mas como eles vão atacar? Eles já estão com o projeto. Mas como eles vão atacar você? Por conta do tipo de vida que você leva. A primeira coisa que nós ministramos neste lugar e que Deus nos chamou é o quê? Qualidade dentro da nossa visão. Qual deve ser a qualidade de vida de um cristão? Santo! Seja santo, porque ele é santo, e sem santidade ninguém verá a Deus. Filho, endireitar as suas veredas enquanto é tempo, porque Jesus está voltando. Você se deu conta, né? Você se deu conta, né? Não está acontecendo nada indicando para isso, né, irmãos? Os israelitas, eles puderam testificar de sua fé. Eles tiveram a oportunidade, depois você continua lendo, no verso 11 e 17, o quê? Quais eram os planos de Deus? Eles começaram a explicar para aqueles homens quais eram os planos de Deus.
Os projetos de Deus para a reconstrução do muro. E o problema é o seguinte, querido, é que se você não sabe o que Deus quer fazer, qualquer caminho que você tomar tá bom. Eles sabiam o que Deus tinha como propósito. Quantos cristãos que não sabem o que Deus tem como propósito? Não tem jeito, queridos, os opositores virão. Os opositores virão. Mas o que eu vejo nesse empreendimento todo dos opositores, eles vão então ao rei Dário, capítulo de número 6, abra sua Bíblia aí. Eles vão até ele e diz o texto sagrado assim, ó. Então o rei Dário deu ordem a uma busca e se fez nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardava o decreto, em Aquimeta, na fortaleza que está na província de Média. E se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: o rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, deve ela edificar-se para ser um lugar em que se obedeçam sacrifícios, seus fundamentos serão firmados, e sua altura de 60 côvados, e a sua largura de 70 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras, de madeira nova, 3 carreiras de grande pedra e uma de maneira nova. A despesa será da casa do rei. Olha, bom, agora começou melhor ainda. Olha bem, queridos, palavra de Deus para a gente ir embora nessa noite. Deus transforma a adversidade em bênção. É tão fraco esse aleluia, eu vou falar de novo. Deus transforma a ação dos opositores em bênção na sua vida. É isso, querido, que o texto fala. Eles foram lá e falaram com o rei. Aí olha bem o que ele... Tem muita coisa mais aqui, queridos. Tem coisas tremendas aqui para você entender que Deus transforma as adversidades em bênção. Deus transforma o intento dos opositores em bênção sobre nossas vidas. Bom, então quando Dário leu, ele leu o quê? Ciro mandou que o próprio rei pague as despesas. Se o povo estava sem dinheiro para fazer a obra, agora o rei ia bancar aquela obra. Olha, queridos, e aí tem mais. Demais disso, os utensílios de ouro, da pedra, da casa de Deus, Nabucodonosor, tirada no templo e tal, aí manda, agora, aí ele coloca assim, agora, verso 6, agora, pois, Tatenai, governador da além do Eufrates, quem foi fazer lá a intriga? Tatenai. Aí agora o rei fala para ele, agora, governador, presta bem atenção, o que eu vou te falar. Olha bem, Setar-Bezanai e seus companheiros, os Arfasaquitas, que estáis para além do rio, retirai-vos para longe dali. Olha o que o rei faz agora. Fala para os opositores, dá o fora de lá, porque de lá não é lugar de vocês. Olha o que o rei faz, queridos. Você está entendendo? Não interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciões reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Olha o recado do rei. Eu falo, olha o recado de Deus. Se afasta dessa coisa, porque Deus está no controle de tudo. Não interrompais a obra da casa de Deus. E ele ainda fala mais. Também, por mim, olha bem o que o rei declara. Também, por mim, se decreta que o que haveis de fazer a estes anciões dos judeus, para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos do além do rio, se pague pontualmente as despesas a estes homens, para que não se interrompa a obra. E olha o que o rei está fazendo. Agora vocês vão pagar para eles continuarem fazendo essa obra. Você não está entendendo nada, né? O glória a Deus foi tão pequenininho.
Deus transforma as perseguições em bênçãos. Eu quero te convidar a ficar de pé. Tem tanta coisa aqui, querido. Tem tanta revelação de Deus para nós. Eu quero que você entenda. Mas o grande problema é que quando o cristão se depara com a oposição, o grande problema é quando o cristão, nos dias de hoje, se depara com com coisas difíceis, ele se afasta da fé. Ele se afasta da fé. E nesse lugar, o que Deus está fazendo é fortalecendo a minha vida e a tua vida. E o que Ele faz nos entender através desse texto, simplesmente uma palavra que tem 366 vezes na Bíblia Sagrada. Não temas. Não temas. Permaneça firme. Permaneça fiel. Permaneça inabalável. E você vai ver a glória do Senhor. Pai, esta é a tua palavra viva. Quantos abatidos na fé, quantos enfraquecidos diante das oposições, sem saber o que fazer, porque não entendem o que as Sagradas Escrituras diz para fazer, porque não tem quem nos ensine, que não conseguem ouvir o Espírito Santo de Deus. E esta noite o Senhor começa a mudar a história, mudar o quadro de cada filho teu, de cada filha tua. E esta noite, Senhor, oh Deus, o Senhor venha, Pai querido, Pai amado, operar grande milagre, Senhor, no meio do teu arraial, no meio do teu povo que se chama pelo teu nome, Senhor. Não temeremos, Senhor, mal algum. Não temeremos, Senhor, oh Deus, nenhum opositor, ó Pai, porque cremos que o Senhor é conosco. E o Senhor é conosco, Senhor, oh Deus, quem será contra nós, ó Pai? Ó Deus Santo de poder, vai fortalecendo os nossos apeios, Senhor, para que possamos, Pai querido, permanecer firmes, inabaláveis, Pai, diante das circunstâncias. Fortalece a nossa fé, Pai, para que nos dias maus, nos dias difíceis, Senhor, ó Deus, Pai, nós venhamos, Senhor, nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, Senhor. Mas por conta, Senhor, daqueles que já estão abatidos, eu te peço, Espírito Santo de Deus, toca neles, traz um avivamento, Senhor, ó Deus, nesta noite, ó Pai. Ah, Deus Santo de poder, traz a volta da alegria, a alegria da salvação a estas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, vai revelando a tua palavra para nós. Vai, Senhor Deus, nos dando graça, sabedoria e discernimento sobre todas as coisas, ó Pai. Vai, Senhor, nos livrando, Senhor, do mal e do homem mau, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda a tua igreja, guarda o teu povo, Pai querido, Pai amado, e nos dá a direção, Senhor, ó Deus, Pai, para o tempo que se chama hoje, Senhor, para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E em tudo aquilo que você colocar a mão para fazer, sendo justo, fiel e verdadeiro, que o Senhor te prospere a 30, 60 e 100 por um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de conquistas, uma semana de cura, uma semana de libertação, uma semana de milagre. E eu abençoo a tua semana, eu abençoo a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Se Deus falou contigo, dá uma oferta de aplauso a Ele, glorifica a Ele. Deus abençoe, em nome de Jesus.